Aproximam-se novas eleições legislativas. É o momento de dar a vez e a voz ao eleitorado. Ou seja, os partidos entregaram listas, começam a fazer as suas propostas, mas é um momento decisivo, é um momento da escolha, é um momento do voto. Eu quero fazer uma declaração de interesse, serei candidato e, portanto, tudo o que eu disser convém ser lido com a tendência de quem defende um lado. E por isso mesmo eu queria pedir-vos, em primeiro lugar, que vão votar, independentemente de quem. A participação é importantíssima. Como? Não sei. Talvez seguir aquele conselho que se diz não se deve ir às compras com fome, também não se deve ir às urnas com raiva, zangados. Convém ir com menos emoção e muito mais razão. E é por isso que eu, não querendo alargar críticas, porque é o momento em que os partidos legitimamente devem fazer promessas e fazer campanha, eu acho até desejável, é bom que o eleitorado saiba o que cada partido defende, o que é que defende, como querem resolver os problemas, quais são as soluções, quais são as propostas, como olham para o país no futuro e, portanto, é bom que toda a gente saiba o que é que cada um defende, como vai resolver, como vai pagar. E, portanto, é legítimo e até legítimo algum exagero. Mas há coisas que não podemos deixar passar. Como dizia a poetisa, nós vemos, olhamos e lemos, não podemos ignorar. E há uma promessa, uma solução que eu tenho que vos falar aqui e peço imensa desculpa a todos os socialistas, porque é uma crítica ao Partido Socialista, aliás, é um partido que esteve no governo nos últimos 28, 20 anos, que teve dinheiro, excedente orçamental, e portanto o problema não foi dinheiro, teve uma maioria absoluta, portanto o problema não era falta de poder ou oposição a ser de travão ou a ser um obstáculo, ou quer que seja. Portanto, se o Partido Socialista não cumpriu uma única promessa que fez ao Distrito, e de facto não cumpriu uma única promessa que feita ao Distrito, digam-me uma, se eu estiver a falhar, só não o fez ou porque não teve vontade, ou porque não teve capacidade, ou porque, por outra razão qualquer, deram prioridade a outras partes e outras regiões do país. Mas há uma promessa que nos diz muito, e um problema que nos diz muito ao interior: portagens. Eu quero lembrar, para que sejamos claros, tudo o que eu disser pode ser aferido, consultado nas páginas do Diário da República ou na internet, no Dr. Google, se quiserem, para ser mais simples. Ou seja, a Ministra da Coesão, ou seja, o Partido Socialista é o primeiro governo que teve uma Ministra da Coesão, diz em 2020 uma coisa que eu achei que não era normal e que era só uma palermice, que era: se não reduzir portagens, eu demito-me. Eu disse, bom, foi talvez excesso de boa vontade. Vai chegar ao governo e vai perceber que não é possível reduzir as portagens, pelo menos como ela queria, e também não justificava que se demitisse por não cumprir essa promessa. Há tantas por cumprir. Mas foi o que ela disse. No orçamento seguinte, 2021, a Assembleia da República, talvez, ou depois de ouvir a Ministra, decide aprovar uma resolução, ou seja, uma recomendação ao Governo, não é uma ordem, não é uma obrigação, é recomendar ao Governo que reduza as portagens em 50%, votada praticamente por unanimidade por todos os partidos. E o que é que faz o Partido Socialista? Não reduz as portagens, mas faz mais, ameaça recorrer ao Tribunal Constitucional porque achava que a medida era ilegal. Depois disso, lá conseguiram baixar as portagens. Mas recentemente, no Orçamento de 2024, o Partido Socialista propõe uma redução de 30% nas portagens do interior. Mas, para compensar a perda de dinheiro, a perda de receita, criou o famoso imposto IUC, 35 milhões de automóveis abrangidos, para compensar a redução. Ou seja, quer dizer que qualquer redução tem custos no orçamento e para os contribuintes. E, portanto, até aí o Partido Socialista era um partido responsável, sério, porque não só chumbava propostas mais irresponsáveis de redução de portagens, como quando decidiu baixar, teve que arranjar uma capacidade ou um financiamento para cobrir essa despesa. Acontece que agora o Partido Socialista, o mesmo que não quis baixar, que até ameaçou recorrer ao Tribunal, que tem um ministro, eu tive quase que me beliscar quando vi que era Pedro Nuno Santos a dizer isso, é que Pedro Nuno Santos foi ministro que tutela esta área durante 4 anos. E, portanto, se queria fazer, se achava que devia fazer, o que é que o senhor ministro, enquanto ministro, ainda por cima padrinho da geringonça, enquanto toda a geringonça, não disse pura e simplesmente baixemos, anulemos as portagens no interior? Porque é que só se lembra agora? E, portanto, se para baixar 30% foi preciso inventar o IUC, eu pergunto, para reduzir totalmente, o que é que vem aí? Qual é o imposto que vamos ter que pagar? Porque no Orçamento Geral do Estado estão lá 1,4 milhões de euros para pagar as portagens. Para pagar, não as portagens, para pagar o preço que temos que pagar pelas PPP rodoviárias. Onde estão portagens? E, portanto,
Eu acho que devemos ter todos seriedade nas propostas. Se é só para, com portagens e bolos, se enganam os tolos, se é só para ficar bem na fotografia, se é só para captar votos ou para conseguir combater os votos que o Chega está a levar ao Partido Socialista, porque é o outro partido que também propõe a abolição total das portagens, e eu sobre o Chega não diria nada, porque é irresponsável, não pensam governar, e portanto o Chega quer apenas fazer barulho, destruir, introduzir no discurso da nação algum ruído, na prática não quer resolver nada, e eu vou-vos dar um exemplo. Eu estive lá, não ouvi dizer, estive no Congresso do Chega, e o Presidente do Chega dizia, bom, vamos pagar todas as coisas que prometemos com a corrupção. E a pergunta é, mas qual é o valor da corrupção? Se pararmos a corrupção, e que fique bem claro, tolerância zero com a corrupção, tratamento intolerante por qualquer corrupto, porque nós temos que acabar com esse flagelo da sociedade portuguesa. Mas no mesmo discurso, André Ventura dizia que o valor da corrupção na economia portuguesa eram 9 milhões. Depois passou a 10 e no final do discurso já é em 20. Portanto, é o rigor de um charlatão. No mesmo discurso, a coisa duplica. É evidente que não há nenhum estudo de nenhuma organização internacional credível que nos diga, olha, a corrupção no país vale isto, para nós podermos reduzir e com essa redução da corrupção poupamos dinheiro e depois gastamos noutra coisa. Portanto, a promessa é, como eu digo, é banha da cobra, é para não levar a sério e eu espero que o eleitorado não se deixe iludir com esses encantadores que fazem promessas dos amanhãs que cantam. Já tivemos no passado e a coisa não correu bem. E, portanto, voltando a essa promessa, eu direi que é inaceitável este tipo de promessas. Tem que ser lida e levada a sério pelo eleitorado e, obviamente, há a pergunta que me querem fazer e é, então, e qual é a solução? Eu fui candidato, fui eleito defendendo o pagamento de portagens, o princípio do utilizador-pagador. Ou seja, pagamos todos, mas tem uma solução, que nunca ninguém quis ouvir ou pelo menos não foi posta em causa. É deduzir o que pagamos nas portagens em IRS e IRC. Para quem? Para quem trabalha no interior, mora no interior, investe no interior. Quem tem residência fiscal aqui serve para quê? Para facilitar a vida de quem está no interior, porventura para não deixar que saia daqui ninguém e até como instrumento para captar investimento. Porque se um lisboeta, e não tem nada contra os lisboetas, mas alguém que não mora no nosso distrito, queira vir visitar, para jantar, para passar férias, se algum espanhol queira passar por aqui, por que é que não há de pagar? Esse pode pagar. Agora, quem não deve pagar, ou quem deve pelo menos pagar, mas depois deduzir nos seus impostos o valor das portagens, é quem cá mora. Fazendo isto, não só não é de borla para todos, é só para os que moram cá, como o custo é reduzido. Mas talvez, como ninguém quer resolver o problema, querem apenas ir só fazer publicidade e propaganda barata, é que esta solução ainda não foi implementada. Eu vou bater-me por ela, seja qual for, mas tenham cuidado, não se deixem enganar com aqueles que prometem tudo a todos, sem saber como é que se paga. Porque no final do dia, nós pagamos todos, ficamos todos para trás, e nos outros países onde a política é um pouco levada a sério, porque a política tem que ser levada a sério, estão a crescer, estão a resolver os seus problemas, têm melhores governos e não estão sistematicamente em eleições com problemas com a ética, com problemas com os orçamentos e, portanto, o meu desafio é a vossa vez, é a vossa voz, ao eleitorado, votem com responsabilidade.